todos, como é que vocês estão, como é que vocês amanheceram hoje, que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha passado um final de semana em paz, um final de semana agradável, um final de semana com muita alegria e saúde. E hoje vamos dar início à nossa semana, que possamos ter uma semana em paz, abençoada, uma semana cheia de alegria. E aí a nossa aula hoje, vocês vão estar pegando o livro de português, vocês vão estar abrindo na página 82 do livro de português. Nós vamos estar falando sobre número dos substantivos, certo? Então eu vou estar explicando para vocês o que é o número do substantivo. Quando a gente fala em número, automaticamente a gente lembra de quê? Número a gente lembra de quantidade. Então número ele vai estar me lembrando a quantidade. Então vai ser isso. Número, ele vai estar me referindo, quando eu falo de número do substantivo, eu estou fazendo referência, eu estou me referindo a singular, que singular representa apenas um elemento, plural, que representa dois ou mais elementos, certo? Então não é quantidade, apenas uma quantidade singular. Plural, dois ou mais quantidades, dois ou mais elementos, plural. Então isso aqui me remete a quantidade. E aí no livro de vocês tem essa seguinte informação: além de sofrerem variações de gênero, então eles têm que concordar em gênero, o que significa dizer que eles têm que estar concordando. No masculino, o meu número do substantivo ele deve estar no substantivo. Essa minha palavra substantivo, ela vai estar o quê? No plural, ou dependendo se é plural ou singular, e vai ter que estar concordando com o gênero. Se a minha palavra for uma palavra masculina, esse substantivo terá que ser o quê? Vai ter que ser uma palavra também masculina. Se for uma palavra feminina, essa palavra também, esse substantivo, consequentemente, ele teria que ser feminino. E também pode variar em número. Então ele vai estar no singular se a palavra estiver no singular, ele vai estar no plural se a palavra estiver no plural, certo? Ou seja, eles podem se referir a uma quantidade única, que eu falei no início, singular, ou vários elementos, plural. Para levarmos o substantivo para o plural, acrescentamos o S, aqui vocês observam aqui, acrescentamos o S no final das palavras. Exemplo, livro. Se eu quero colocar essa minha palavra no plural, eu tenho palavra o que? Eu tenho livros. Então eu tenho mais de um livro. Então eu não tenho apenas um livro, eu tenho mais de um livro. Então essa minha palavra ela está o que? No plural. Um livro, livros, ok? E aí eu trago para vocês como formar alguns plurais de algumas palavras, de alguns substantivos. Aí tem aí, para formar o plural de substantivos terminados em R, S ou Z, acrescenta-se as terminações, acrescenta a terminação ES. Se eu tenho a palavra amor, eu tenho amor, ela está no singular, mas eu quero colocar essa palavra para o plural, ela termina em R, eu vou o quê? Essa minha palavra no plural, ela vai ficar amores. Juiz terminado em Z, ela no plural ela fica o quê? Juízes. Mês, ela vai ficar o quê? Meses. Então, essa vai ser a forma de fazer o plural de palavras terminadas com R, com S ou com Z. Já com substantivos terminados em M aqui, olha, em M, formam plurais trocando-se o M por NS. Eu troco o meu M por NS. É o exemplo aqui que eu tenho de álbum. Termina em M, eu acrescento o que no final? NS, vai ficar álbuns. Quando eu boto essa palavra para o plural, ela fica o que? Álbuns. Aí eu tenho jovem, termina em M. Quando eu quero transformar ela no plural, ela vai ficar como jovens. Nos substantivos, outro jeito de formar substantivos, quando eu quero substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL, troca-se o L por IS. Então, quando as palavras elas terminam em AL, EL, OL ou UL, eu troco meu L por IS. Eu tenho quintal, eu tenho a palavra quintal, termina em AL.
Para eu botar no plural, vai ficar como quintais, certo? Acrescento quem? O IS. Eu tiro o AL e boto o que? IS. Cachecol, eu tenho no plural cachecóis. Eu tenho anel, tenho anéis. Azul, azuis. Então, essa é a forma de fazer plural, né? Como eu faço plural com essas terminações. E aí, substantivos terminados. Para substantivos terminados em IL, né? Tem no livro de vocês. Quando a palavra é uma palavra oxítona, eu troco o IL por IS. Então, palavras terminadas com IL, quando essa palavra ela for oxítona, vocês lembram, palavras oxítonas, né? Quando a sílaba tônica for a última, penúltima, né? E antepenúltima, no caso a última, né? Vocês sabem, oxítona, a última, antepenúltima e antepenúltima. A última, penúltima, antepenúltima. Então, quando a palavra sílaba tônica para palavras oxítonas é a última. Então, quando as palavras forem oxítonas, eu troco o IU por IS. Funil, funis. Palavras paroxítonas, troca-se o IL por EIS. EIS. Então, têxtil fica testes, certo? Mais uma forma de fazer substantivos, né? Da gente transformar minhas palavras substantivas no plural. Substantivos que terminam em ão podem formar o plural com ãos, ães ou ões, certo? Eu tenho irmão, eu vou formar plural como irmãos. Eu tenho capitão, vai ficar capitães. Pão, pão fica pães, os pães. Então eu formo plural desse jeito com essas palavras terminadas em ão. Com ão vai ser ão, ães ou ões, certo? Substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural. Flexiona-se apenas o artigo. Então, se eu tenho palavras que terminam em S ou X, dependendo da palavra, ela vai o quê? Vai só flexionar os artigos. Vocês sabem quais são os artigos? Eu ensinei sobre artigos. OA, OAs, né? Umas. Então, apenas só flexiona o artigo. Por exemplo, eu tenho a fênix, só vai flexionar o quê? O artigo. Fica as fênix, não fica as fênixes. Não, fica só flexiona o quê? O artigo, que fica as fênix. Lápis, fica lápises. Não, os lápis. Só flexiona quem? O artigo. O lápis, os lápis. Não fica, a gente não consegue colocar lápises. Só flexiona quem? O artigo. No caso de palavras terminadas em S ou X. Ok? E aí no livro de vocês tem aí, olha. Substantivos compostos formam plural de diversas maneiras. Duas palavras são elevadas ao plural quando o substantivo for formado. De substantivo mais substantivo. Fica o quê? As duas palavras, elas vão para o plural. Carta, bilhetes, fica cartas, bilhetes. Quando existe o quê? Substantivo mais um adjetivo. É o quê? As duas vão para o plural. Amor perfeito, fica amores perfeitos. Um numeral mais um substantivo. Primeira dama, as duas vão para o plural. Primeiras damas. Aí, na segunda palavra do substantivo composto, vai para o plural quando ele for formado por. A segunda palavra, quando as palavras forem compostas, quem vai para o plural? Somente a segunda, quando é um verbo mais um substantivo. Bate, boca. Só vai para o plural quem? Bocas. Bate, bocas. Palavras repetidas, pico, somente a segunda vai para o plural. Pico. Certo? Bate, bates. Certo? E aí a gente finaliza a nossa aula. Vocês vão responder as atividades na página 83, 84 e 85. E amanhã a gente dá continuidade a mais uma aula, certo? Fiquem todos com Deus. Beijos, boa segunda-feira e até amanhã.